a Deus. É aí que está o cano. O Ed escreveu uma coisa, ele formulou um diálogo para explicar o que é os valores do reino, que eu achei brilhante. Eu não sei quanto tempo ele escreveu isso. E me permitam ler para depois exemplificar o que eu quero dizer, além do que eu já disse. O diálogo é mais ou menos assim, você já deve conhecer esse texto. Quem são vocês? Somos seguidores de Jesus Cristo. Então vocês são cristãos, como dizem por aí? Isso. Onde estão seus sacerdotes? Não temos sacerdotes. Mas todas as religiões têm seus homens sagrados. Isso nós temos. Isso o quê? Homens sagrados. Quantos são? Não fazemos a menor ideia. Como assim? Onde eles estão? Espalhados pelo mundo. Onde, por exemplo? Aqui. Aqui onde? Nós quem? Vocês? Isso? Ah, tá bom. Quer dizer que vocês são homens sagrados da religião de vocês? Não. Não somos homens sagrados da nossa religião. Somos apenas homens sagrados. Então vocês são sacerdotes? Mais ou menos. Mais ou menos como? Somos sacerdotes, mas não como você está pensando. E como eu estou pensando? Você está pensando que somos autoridades religiosas. E não são? Não. Por quê? Vocês são contra as autoridades? De jeito nenhum. Mas acabaram de dizer que não tem autoridade religiosa? Não, não foi isso que nós dissemos. Você entendeu errado. Então, o que é que vocês estão dizendo? Estamos dizendo que não somos autoridades religiosas. Mas são sacerdotes? Sim. Não estou entendendo. Não, não está. Então expliquem. Todos os seguidores de Jesus Cristo são sacerdotes. E quem é o maior entre vocês? Jesus Cristo. Mas ele está morto. Não, está vivo. Vivo como? Vivo horas. Como vivo horas? Vivo em nós, no meio de nós, sobre nós, exatamente aqui, agora. Aqui também. Em todo lugar, isso. Somente Deus está em todo lugar. Então, como assim? Vocês pensam que Ele é Deus? Sim. Então vocês não são apenas seguidores de Jesus Cristo. Na verdade, são adoradores de Jesus Cristo. Isso. E onde fica o templo de vocês? Não temos templo. Como não tem templo? Não precisamos de templo. Por que não? Precisávamos de templo quando oferecíamos sacrifícios a Deus. E vocês não prestam mais culto ao seu Deus? Daquele jeito não. Que jeito? Sacrificando animais. E por que vocês não sacrificam mais ao seu Deus? Nós sacrificamos. Mas acabaram de dizer que não oferecem mais sacrifícios de animais? Isso. Isso o quê? Não sacrificamos mais animais. E por que não? Porque não é mais necessário. E por que não é mais necessário? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vocês não precisam mais prestar culto ao seu Deus? Você ainda não entendeu. Então expliquem. Não precisamos mais ir ao templo oferecer sacrifícios de animais, mas isso não significa que não prestamos culto ao nosso Deus. E que tipo de sacrifício vocês oferecem ao Deus de vocês? Nós mesmos. Como assim? Nossa vida toda é um sacrifício a Deus. Como assim? Tudo que fazemos, fazemos para a glória do nosso Deus. Tudo o quê? Tudo. A vida toda é um culto a Deus. Tudo. Pelo menos é o que tentamos. Mas há uma coisa especial que vocês fazem como ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Como assim? Não, porque, como dissemos, tudo que fazemos é ato de adoração. Porque, na verdade, não é o que fazemos ou deixamos de fazer que é o ato de adoração. Mas nós mesmos, isso é, a nossa vida em si é adoração. Como assim? Você não ouviu a gente dizer que somos seguidores de Jesus Cristo? Sim, e daí? Daí que seguimos os passos dele. Se ele morreu, também morremos. Se ele ressuscitou pelo poder de Deus, nós também ressuscitamos. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para o nosso Deus que nos deu vida. Acho que estou entendendo. Mesmo? Sim, vocês não têm sacerdotes, não têm templo, não oferecem sacrifícios de animais, isso. Mas vocês têm uma coisa especial que fazem como ato de adoração ao seu Deus. Sim e não. Já entendi a parte do não. Vocês não têm uma coisa especial porque tudo que fazem é adoração. Na verdade, vocês mesmos são um ato de adoração, porque agora vivem para o Deus de vocês. Isso. Mas e a parte do sim? Estou terminando. A parte do sim é que temos sim uma coisa especial que fazemos para o nosso Deus. O quê? Cuidamos das pessoas. Quais pessoas? Aquelas de quem são próximos? Como assim? Quem são elas? Todas as que cruzam o nosso caminho. Eu, por exemplo, sim, você. Mas como assim cuidam das pessoas como ato de adoração? Então vocês adoram as pessoas? Não, não é isso. É que vemos Jesus Cristo nas pessoas, especialmente naquelas que estão sofrendo, nas que têm fome, sede, que estão presas, doentes, por exemplo.
Acho que está ficando claro. Que bom que está entendendo. Deixa eu ver se eu entendi. Fala. Vocês não têm templo porque não precisam mais fazer sacrifícios e por isso não precisam mais ir ao templo. Isso. Pelo mesmo motivo não tem sacerdotes porque não precisam mais de pessoas que façam sacrifício por vocês, já que vocês, isto é, a vida de vocês é o próprio sacrifício. Muito bem. De fato, tudo que vocês fazem é para o Deus de vocês, especialmente cuidar das pessoas que precisam. Isso. Tenho mais uma pergunta. Pois não. Qual o dia sagrado de vocês? Também não temos. Vai dizer que vocês vivem desse jeito todos os dias. Nossos antepassados tinham um dia sagrado, o sábado. Mas isso não era tempo quando precisávamos ir ao templo levar os animais para que os nossos sacerdotes fizessem sacrifício. Agora que nós entregamos ao nosso Deus como sacrifício vivo o verdadeiro ato de adoração que é viver para Ele, é como vocês vivem para Deus, vivendo para o próximo. Então todos os dias são sagrados para vocês isso. Essas coisas que vocês disseram têm um nome? Explique melhor. Isso aí é o que chamam de cristianismo? Não. Mas o cristianismo não é a religião de Jesus Cristo? Não. Como não? Cristianismo é a religião de Constantino. O imperador romano? Isso. Por quê? Porque foi Constantino quem começou a montar de novo tudo que Jesus Cristo havia desmontado. Como assim? Jesus ensinou que não precisávamos mais de templos, sacerdotes, sacrifícios e sagrados. Ensinou que Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Isso é o que vocês dizem que é fazer da própria vida um ato de adoração? Isso mesmo. E o tal Constantino, então? Foi ele quem começou a construir templos dedicados a Deus, oficializou um dia da semana para os cultos, inventou de novo prestar culto a Deus, e que isso é uma coisa que se faz nos templos, nomeou sacerdotes, começou essa confusão que você está vendo. Então isso que vocês explicaram não tem nome? Tem. Qual é? Evangelho. Ah, já ouviu falar, mas pensava que era a mesma coisa que cristianismo. Não, não é, sei. Mas tem mais uma coisa que não estou entendendo. O que é? Só mais uma pergunta, pode fazer. Por que é que inauguraram um templo de Salomão em São Paulo? Não sabemos. Mas eles também não são seguidores de Jesus Cristo? Também não sabemos. Pergunte a eles. Bom, o Ed constrói no diálogo o que para mim clarifica o que é o Evangelho. O Evangelho não precisa de templo, não precisa de clero, não precisa de sacerdote, não tem um dia sagrado e não tem liturgia, como você acabou de falar. Então não tem nada a ver com religião. Então o Evangelho na cabeça de Jesus era um estilo de vida. Era um estilo de vida que seria desenvolvido no meio da vida de todas as pessoas, só que com princípios e valores do reino de Deus. O poder do Evangelho é de influenciar os que nem conhecem o Evangelho. Por isso que o Evangelho é ide, não é vinde. O caminho do Evangelho não é trazer gente para esse lugar. É fazer com que gente desse lugar vá até as pessoas daquele lugar. O Evangelho não é ajuntamento, é dissidência. O poder do Evangelho não está no ajuntamento, na corporização disso, mas no esquartejamento disso. Quando cada membro que faz parte do corpo, que para ser corpo não precisa estar junto o tempo inteiro, enquanto membro esquartejado, ou seja, longe do corpo, do templo, do clero, da liturgia, influencia outros de tal forma, com a qualidade de vida que vive, que porque sal gere sede neles e vontade de ser como nós. O Evangelho gera fome de vida abundante nas pessoas que não têm vida. E elas só vêm comungar conosco, não para ter bênção, para ser melhores, mas por prazer. A igreja é um lugar de prazer, não é lugar de necessidade. Então, nós somos espargidos como sal na terra, na carne humana, para transformar essa carne na melhor carne que essa carne puder ser. Todo evangélico sabe disso. Eu não acredito que exista um evangélico que não sabe disso. Mas por que a gente não vai, Paulo Júnior? Porque nós temos conforto nas estruturas de poder. Verdade. E nós temos transferência de responsabilidade. E porque nós temos conforto nessa estrutura de poder, tentar tirar o conforto dos indivíduos que se dizem a igreja dentro do templo é quase que pregar uma heresia. Porque a gente não quer viver longe do nosso conforto. E o maior conforto que a gente tem, Neil, é transferência de responsabilidade. Sim, a gente porque vem a um templo num domingo, num determinado horário, cantamos umas certas musiquinhas,
nós achamos que já cumprimos a missão. Bom, meu papel espiritual já foi feito essa semana. A responsabilidade agora é de Deus e do sacerdote. Agora é dos sacerdotes. Então a gente transfere responsabilidade. Então quando a gente fala assim, ó, a responsabilidade é sua, você tem que cuidar da causa do necessitado, você tem que compartilhar o muito que você recebe aqui, você tem que ter poder de influência. Bom, quem está na estrutura de poder chama a gente de comunista. Mas isso é evangelho. Não tem como viver o evangelho de outra forma. E o sacerdote fica bêbado de vaidade. Só que e acha que cumpre esse papel. Falar isso para o povo. Povo, você não precisa do seu pastor para chegar a Deus. Você não precisa de campanha, você não precisa de dar dinheiro. Você está mexendo com as estruturas de poder. Você está abalando as estruturas do poder. Então, de onde vem a perseguição? Do mundo? Claro que não, pô. Tem que vir de dentro. O fogo é amigo. Não tem jeito, porque a gente está mexendo com estruturas de poder. Então é claro, por exemplo... E é uma pregação desconfortável. Muito. Eu ouvi de um amigo que é dono de uma editora de livros cristãos no Brasil, por exemplo, só uma informação, que os livros da Teologia da Prosperidade de 2013 e 2014 tiveram uma baixa na venda em torno de 42%. Ou seja... a gente começa a dar prejuízo. Você entende como é que é a coisa? Como? Falar para a minha igreja, Igreja Batista Betânia, você não precisa do pastor Neil para nada. O santíssimo lugar já está aberto para qualquer um que queira entrar, o véu já se rasgou. Mas se eu não preciso do Senhor, pastor, para que eu fico com o Senhor? Por amor. Para comunhão, para comungar, não é por necessidade nem dependência. Então o evangelho, ao invés de criar dependência de um povo com relação ao seu sacerdote, pelo contrário, cria autonomia. E uma relação só pode ser saudável se não for de dependência nem de codependência. Exato. Mas for de puro prazer e pelo prazer de servir e de compartilhar. Então o evangelho é isso. A gente tem estruturas, tem, mas estrutura deveria ser uma ferramenta e não a razão da existência da igreja. Isso aqui pode ser uma escola, um braço, uma ferramenta a ser usada para cumprimento da missão e não a missão propriamente dito. É isso, acho que é nisso que a gente tem falhado. E nós estamos gerando uma demência.